Vamos agora passar à doutora Teresa. E não sei se tenho que fazer aqui alguma coisa ou se fazem ali na regi. Eu já estou a ver a apresentação. Faço eu aqui? Ok, então, parabéns Isabel, porque foste uma clareza, foste direta e sobretudo deste aos professores aquilo que nós precisamos, que são exemplos de boas práticas. Ora bem, então eu vou só fazer alguns avisos à navegação. A primeira é que vou ser um bocadinho acelerada, porque já me roubaram o tempo, além de terem usado o meu nome 3 vezes. O segundo, relacionado com esse, é que eu não venho falar do meu trabalho como professora de português. Estou a representar com muito prazer e com muita honra o PNL 2027 e agradeço ao Pedro e ao Paulo, já disseram os apóstolos, não é uma piada minha, pronto, mas agradeço o convite, a oportunidade de dar ao PNL também uma palavra nesta questão da flexibilidade curricular, e eu só para contrariar não tenho ali flexibilidade curricular, não venho falar disso, venho falar daquilo que eu acho que sei um bocadinho falar, que é a questão da cidadania e literacia digital, sendo que, não sei se isto está a funcionar, não? Ok, mas devia, pelo menos as setas, ok? Sendo que eu não consigo fazer uma apresentação, mesmo sendo através, ou em representação do PNL, esquecendo que sou mãe e que sou professora, com 20 e tal anos de experiência, e tenho que dizer uma coisa que há bocadinho tive quase a pedir o microfone, senti-me no direito, porque o Fernando tinha dito 3 vezes o meu nome e depois não pedi porque já estávamos atrasados, que é, não esperem nem pela internet, nem pelos ambientes com medida da DGE, nem pela flexibilidade curricular para fazerem diferente nas vossas salas de aula. Porque se assim fosse, os últimos 20 anos da minha carreira não faziam sentido e se calhar não tinha havido motivo para o Fernando dizer o meu nome. Porque eu tenho tido as mesmas condições que todos têm tido. Até o ano passado tive turma, apesar de estar na Direção-Geral de Educação. Este ano não tive e em setembro vou voltar a ter uma turma. Já perceberam porquê? Porque eu gosto mesmo de estar com eles. Eu usei este slide numa apresentação há umas semanas atrás, num tema um bocadinho diferente, mas eu gosto tanto dele que hoje decidi mostrá-lo outra vez, porque é verdade, eles estão a ler e nós temos um bocadinho a ideia de que quando têm aquelas coisas na mão, 2 ideias. Primeiro, que não estão a ler, estão a jogar, estão a brincar, estão a fazer outra coisa qualquer, estão a partilhar no Facebook, como nós tivemos a tarde toda, não me enganem, eu sei que é verdade. Ou então não estão a aprender, não é? E isso é absolutamente falso. E o outro mito é que eles sabem utilizar aqueles equipamentos melhor que nós. Não sabem. Se calhar sabem para jogar, não sabem para aprender. E isso está nas nossas mãos, porque nós não podemos, de facto, continuar a trabalhar com os alunos da mesma forma que trabalharam connosco. Ora bem, obviamente que eu queria começar, antepus aquele slide, mas normalmente começo com este, que é uma frase da nossa comissária, quando o Plano Nacional de Leitura 2027 foi lançado, que diz: se não se ler bem, é-se diminuído na cidadania e das oportunidades. Isto é uma verdade verdadeira, desculpem a redundância, é mesmo muito importante e é uma preocupação nossa. E por isso é que o Plano Nacional de Leitura 2027 não é só para as escolas, é para toda a sociedade, e temos uma série de iniciativas que é então as tais que eu vos venho de falar, sendo que eu sou um bocadinho rebelde e quando me disseram venha falar dos projetos do Plano Nacional de Leitura, eu disse assim, não, prefiro ir falar disto. Obviamente que vou falar um bocadinho também nos nossos planos. Eu disse há bocadinho que era mãe, tenho 2 filhos únicos, um com 22 e outro com 11. Quando se tem 2 filhos únicos, que eu gosto de dizer isto, são muitos os desafios, e aquilo é o meu filho usar um mecanismo feito em cartão que dá para colocar tem umas lentes, dá para colocar o telemóvel, instalarmos umas aplicações de realidade aumentada, e o Filipe tem 11 anos, passou agora para o 6º ano,
pelo menos eu acho que passou, ainda não tenho as notas. Não, passou, eu sei que passou. E o Filipe está naquela idade, não sei se com os vossos filhos e com os vossos alunos sentiram o mesmo, em que ler começa a ser uma seca. E ele diz-me sempre aquilo. Eu tentei instituir ali uma ginástica de 10 páginas por 10 páginas, sim, 10 páginas por 20 páginas por dia. Eu digo 10 porque ele está sempre a negociar comigo. E ele diz-me: oh, mãe, mas tu não tinhas os ecrãs. É mentira, porque eu tinha os ecrãs e quem tiver quase 50 anos como eu sei que não parece, de certeza que passou grandes tardes a ver o Verão Azul. Mentira ou verdade? Não havia... Verdade, exatamente. E não vos fez mal, pois não, são todos adultos saudáveis. Quer dizer, escolheram ser professores, mas isso é uma à parte. Pronto. E o Filipe diz-me aquilo e não é verdade. Ora bem. E depois também não posso esquecer destas criaturas que eu adoro. Toda a gente acha muito estranho que eu gosto de dar aulas no terceiro ciclo, porque eles são adolescentes, mas eu adoro. E aquilo são os meus alunos de há 2 anos. Eu, ano passado, não os tive, vou ver se os recupero agora no 9º ano. E aquilo é ali uma ligação para a minha página do Facebook do português terceiro ciclo, onde eu vou tentando reunir evidências, não é para o relatório, não é para a avaliação, é para mim, para a minha história, que também ficam bonitas aqui na apresentação, claro. São os meus alunos a fazer um jogo de polissemia usando os iPads que nós temos na sala de aula. Agora temos, durante imenso tempo fiz coisas sem iPads, agora tenho iPads na escola. E aquela frase que ali está, e agora que eu estou a gostar de português, foi-me dita por um marmanjo de 12 anos, quase do meu tamanho, a chorar. Imagina um impacto que essa frase teve no final do primeiro período. O Luís, não digo o apelido, claro, o Luís era um aluno de insucesso sobre português, desde o primeiro ciclo, e tem um canal no YouTube, com alguns erros ortográficos. Eu subscrevi o canal para de vez em quando ir lá fazer uns comentários, porque eu também tenho um canal do YouTube, desculpem, e eles acham muita piada que a professora tenha uma pegada digital muito grande. E o que é que lhe aconteceu? Aconteceu que ele, de repente, chegou a uma sala de aula onde a professora utilizava aquelas coisas de que ele gosta, e ele estava a começar a dar a volta, estava a começar, afinal, a aprender a ler e a escrever é qualquer coisa que se pode fazer também com o telemóvel na mão, ou também usando a Google Drive, como os meus alunos fazem, e blogs, etc., mas não estava, porque eu não consegui no ano resolver os problemas de uma vida toda, a dar aquele salto, mas ele queria. E embora o Luís tenha tido negativa a português, eu depois fui lá logo em setembro para saber como é que ele estava bem, estava num curso alternativo, um percurso alternativo, e estava feliz, estava tranquilo, e eu fiquei tranquila também. A verdade é que ele tinha dado o salto, e muitas vezes as tecnologias servem para isso também. Bom, mas eu não vim falar do ser professora de português, senão não saía daqui tão cedo como devia. Vim falar da leitura, da escrita, da cidadania digital e da necessidade que nós temos de reconstruir caminhos. E aqui o prefixo é muito importante, não é? As primeiras vezes que eu comecei a fazer apresentações sobre... comecei antes ainda de estar da DGE, porque tenho um bocadinho a mania de partilhar o trabalho, não porque acho que é alguma coisa de jeito, mas porque acho que é importante, porque eu aprendo imenso quando partilho. Em 2011, mais ou menos, eu comecei um bocadinho antes, havia 5 milhões de resultados se eu procurasse a expressão leitura digital. Em 2017 eram 18.800.000, eu sou de português, não estou a enganar a ler os números, para não. Eu não fiz a pesquisa em 2018, mas se quiserem posso fazer agora, e de certeza que o número é muito maior. O que é que está a mudar? É a minha questão, não é? Definitivamente os suportes de leitura, e recordem-se do primeiro slide, o acesso à leitura, a multimodalidade, texto, som e imagem. Temos ali leituras fabulosas, e não estou a falar só das letras, estou a falar das expressões, não é? As possibilidades de partilha e comentário. Mudar é mau? Obviamente que não é? Depende do que muda, como muda, quando muda. E eu gosto desta imagem particularmente porque é intergeracional, não é? Temos ali, é informal e é intergeracional. Temos ali várias pessoas em várias situações. Eu acho que aquela senhora está à procura do telemóvel dentro da mala. E temos aqui aquilo que é o ideal, não é? De uma leitura que se começa desde pequenino e que se começa no seio familiar. E, mais uma vez, eu insisto nestes modos de leitura e suportes também. Ora bem,
Já em 2009, num estudo do Gustavo Cardoso, do Quarto de Dormir para o Mundo Jovens e Média em Portugal, não é? Se constatava que a presença dos média era cada vez maior, não é? Cada vez mais notada. Vai haver alguns slides que eu vou passar realmente muito depressa, mas não se preocupem, porque no final eu deixo um URL e tem a apresentação disponível. É só fazerem como os alunos, tiram fotografia ao último slide e já está. E, de facto, nós não podemos ignorar esta presença cada vez maior e convém, não é, tirar partido dessa presença. O último grande estudo sobre leitura e literacia em Portugal, imaginem, é já de 1996, quase quando eu comecei a carreira, não é? É necessário repeti-lo e nós sabemos que o Plano Nacional de Leitura tem alguma responsabilidade nisso, não é? Quando pensamos em literacia, sabemos que a leitura é essencial a todas as outras literacias. A literacia da leitura, que não é uma redundância, não é? Da literacia digital, a financeira, a dos média, e a Isabel deu excelentes exemplos de atividades de literacia dos média que nós devemos fazer com os nossos alunos. A questão será perceber, não é, como é que a promoção de mais e melhor leitura se pode fazer com todas as outras literacias que são as tais que são cada vez mais necessárias. Então, além das mudanças de que eu falava há bocadinho, dos suportes, dos formatos, dos lugares e dos momentos, é importante perceber que a presença digital nos vai trazendo cada vez mais oportunidades de participação e intervenção. E oportunidades não é só uma palavra que nós gostamos de colocar no título das coisas, não é? É algo que nós devemos agarrar, não é? São imagens que são familiares. Depois a questão da mudança dos conteúdos, não é? Porque nós tornamos quase todos produtores de conteúdo digital. As bocas que vamos dizer e escrever no Facebook têm eco, não é? Tínhamos nós 20 amigos, ou mais do que 20 amigos, eu não vos vou dizer quantos tenho, e mesmo assim sou muito esquisita, não é? Mas todos nós temos, se nós publicamos uma notícia como se fosse algo muito novo, e esquecemos de ver que a notícia já foi em 2015, não é? Estamos ali a dar alguma força, não é? A coisas que se calhar não é fake news, não é? Porque as notícias, por serem notícias, não podem ser falsas, temos que ter cuidado, não é? Mas que temos, de facto, somos produtores de conteúdo. E hoje em dia precisamos quase todos do digital para comunicar e interagir, nem que seja para entregar o IRS. E depois ter muito rapidamente o reembolso. Bom, trago-vos aqui alguns slides. Curiosamente, eu não escolhi o site para adultos da Pordata, escolhi o das crianças, porque é muito mais giro, que eu depois vos convido a explorar, mas que nos mostram a evolução relativamente não só ao aumento da escolaridade. O Sr. Secretário de Estado, João Costa, disse isso já logo de manhã, nós não combinámos, mas é de facto um dado que é muito importante. E depois a questão da cidadania digital. É que nós esquecemos que não somos só cidadãos agora, porque quando estamos ao pé dos nossos filhos, pelo menos eu tento, lembramos de atravessar nas passadeiras e de esperar que caia o sinal verde para os peões, não é? Somos cidadãos quando estamos a usar o Facebook, quando estamos a interagir, quando estamos a apresentar um PowerPoint aos nossos alunos e temos uma imagem que tiramos de um site e não nos podemos esquecer de colocar lá a fonte, porque temos que lhes ensinar isso é tão simples, não é? Ou seja, a tal utilização responsável das tecnologias. Em termos de acessos eu passei um slide aqui muito depressa, mas tem precisamente a ver com isso, não é? Em termos de acesso e de literacia, carreguei onde não devia. Okay. As coisas têm evoluído também bastante, depois podem ver os slides. E trago-vos aqui um póster que eu não traduzi, mas que eu gosto bastante, porque questiona esta questão do digital ser para todos. Porque nós gostamos muito de falar do digital, que é muito importante, que devemos todos estar no digital, mas depois esquecemos que a nível mundial não é para todos, não é? E começa a haver aqui um desnível. Pronto, são os tais slides que eu vou avançar, mas que eu vos convido depois a ver, nomeadamente estes dados que eu vos trago da União Europeia sobre conectividade, o capital humano, a utilização da internet, a integração efetiva das tecnologias digitais nas empresas, no comércio eletrónico, os serviços públicos digitais, onde nós estamos ali um bocadinho na média, não é? Mas onde temos ainda muito trabalho a fazer, não é? Pronto. É tudo informação que eu achei importante também reunir para vós, para depois trabalharem um bocadinho. Eles vão ter que fazer um relatório, não vão? Então depois dá jeito e fica sempre meio gráfico.
Pronto, reparem nesta informação, não é? Nós temos um bom desempenho, mas ainda estamos aquém daquilo que precisamos. Bom, competências digitais, afinal, que competências digitais são essas? O quadro europeu de referência para a competência digital definiu 5 áreas: informação e dados, comunicação e colaboração, criação de conteúdo, segurança e resolução de problemas. E a iniciativa Portugal InCode 2030 está a trabalhar nesse assunto. A Maria João Horta era a melhor pessoa para falar sobre isso. Eu não vou desenvolver muito o tema, mas interessa-me sobretudo esta questão da competência do leitor digital, ou seja, aquelas crianças e jovens que nós vimos no primeiro slide e que nós temos um bocadinho a ideia que não estão a ler. Estão a ler. E o que acontece, e eu comecei a estudar um bocadinho isto e queria estudar um bocadinho mais, o meu problema é que depois interessa-me por muitas coisas ao mesmo tempo, é que as referências científicas que estudam comparativamente a leitura em suportes analógicos e digitais são muitas vezes alvo de títulos que não correspondem necessariamente à verdade. E nós temos que ser leitores muito atentos, nós professores, e que temos que saber decidir quando é que é melhor para o aluno ler em livro, escrever em papel ou ler no ecrã, escrever no ecrã, não é? Este título diz que um novo estudo mostra que os estudantes aprendem muito melhor e muito mais efetivamente dos manuais impressos do que em ecrãs. E eu depois fui pesquisar os nomes, não é? Fui pesquisar os estudos e a verdade é que não é bem isso. Não é bem isso que está no título. O que o estudo diz é que são 2 modos de leitura completamente diferentes. Uns servirão para servir a alguns objetivos, outros servirão para cumprir outros objetivos. Sendo que, digamos, os conjuntos de objetivos são importantes para nos tornar leitores competentes no mundo de hoje. Ora bem, quando, como e para que a leitura digital? Primeiro, pela questão do acesso ser facilitado, não é? Estes ecrãs pequeninos, se calhar, não são os melhores, os iPads com ecrãs maiores são ideais, os computadores, então, são ótimos, não é? E depois é muito engraçado porque os alunos, quando nós os colocamos perante estas situações, vão sabendo descobrir autonomamente as potencialidades. Uma vez dei conta, os meus alunos estavam a fazer trabalhos de grupo e estavam a escrever nos documentos da Google, estávamos na biblioteca, e até na altura houve um grupo eu deixava os grupos nunca têm mais de 3 alunos, mas deixo mais ou menos à vontade eles gerirem a forma como vão trabalhar. E houve um grupo que me pediu se, em vez de utilizarem só um computador, podiam utilizar 2 e ficaram em cantos opostos da sala. Até na altura fui dar com eles a discutirem sobre o trabalho que estavam a produzir no mesmo documento usando o chat da Google. Eu, por acaso, já tinha descoberto que o documento tinha um chat, mas não imaginam a quantidade de coisas que eu já descobri através deles, não é? A questão da leitura crítica, da participação e da própria promoção da criatividade, que é muito importante e que é muito potenciada por estas ferramentas, porque facilmente eles conseguem fazer apresentações, vídeos com um outro potencial. Por fim, o processo de reconhecimento da autoria, não é? E através disso aumenta a motivação e, consequentemente, a qualidade da leitura e da escrita. Em 2008, quando apareceu a Google Drive, que não se chamava Google Drive nessa altura em Portugal, era Google Docs, lembro-me de ter feito um projeto de escrita colaborativa entre várias... Convidei depois outros professores do país inteiro. Os alunos estavam no 9º ano e iam escrevendo sobre vários temas ao longo do período, e iam publicando. Primeiro, só pelo facto de saberem que ia ser publicado, o cuidado aumentava. Segundo, saber que estavam a escrever com outros colegas, queriam fazê-los ainda melhorar. E liam e escreviam, e foi uma experiência mesmo muito, muito interessante que eu tenho repetido. Todos temos uma voz, não é? Uma voz facilitada hoje em dia. Ok? E vou acelerar um bocadinho. Se a leitura e a literatura são compatíveis com o ritmo da vida atual, depende das opções que fizermos. Às vezes eu sinto muito culpada porque acho que o telemóvel me rouba tempo de leitura, embora também esteja a ler. A primeira vez que fiz uma apresentação sobre este tema, nessa semana, fui tirando fotografias, algumas das coisas com que fui interagindo nessa semana. Ainda não era a altura de fazer o IRS, mas eu devia ter que pôr as minhas faturas, está ali o e-fatura. Mas depois também, todos, reparem fui à Universidade Lusófona,
e a literacia que é precisa para perceber aquele esquema, não é? E a literacia que ainda era mais precisa para eu descobrir como é que tinha que pagar o estacionamento a seguir. O terceiro exemplo é um exemplo de uma caça ao tesouro sobre gramática. Vejam só essa coisa terrível que os alunos gostam tanto como de matemática, em que eles estiveram divertidíssimos a aprender e a rever coisas de gramática, tirando fotografias aos QR codes que foram encontrando pela escola. Ok, qual é o papel da escola e da sociedade, não é? Cada vez que nós temos imagens sobre iPhones e iPads e tablets, já repararam que estão sempre a ler? Olhem lá outra vez, não é? Pronto, estão sempre a ler, não estão a fazer outra coisa, estão a ler, de certeza. É preciso continuar, também já falámos sobre o PISA hoje, desta evolução. Não é? Convido-vos a conhecer este site da Fundação Francisco Manuel dos Santos, é interativo e está extremamente bem feito e dá-nos uma boa imagem do que têm sido os resultados do PISA e o futuro é hoje, por isso é que não faz sentido, como dizia o Fernando, uma vez, o teu nome, toma nota, que dizer sala de aula do futuro, porque o futuro é já agora, não é? Trago-vos esta citação de uma obra da Unesco, Reading the Past, Writing the Future, 50 Years of Promoting Literacy, onde de facto se percebe o papel que o multimédia e as TIC têm tido cada vez mais na promoção da literacia, da leitura e sobretudo do ambiente digital. A nível da sociedade em geral tem havido várias iniciativas. Eu penso que sobretudo os colegas que trabalham em bibliotecas conhecem aquela iniciativa em que o PNL também é parceiro, que são os voluntários de leitura. O Muda é uma iniciativa em que convida também a haver voluntários, mas para o ambiente digital, ou seja, pessoas com facilidade na interação com dispositivos e com ambientes digitais que vão ajudar outras que precisam a fazer essa interação, porque de facto é necessário, são aprendizagens que temos que fazer. Se esta é ou não uma questão de cidadania, não é? Também hoje já falámos de tudo o que aí vem em termos de educação, e eu gostei particularmente de alguém do público, não me lembro agora quem foi, nem sei se ainda está na sala, que relembrou que nós já tínhamos orientações para a cidadania do governo anterior, dos governos anteriores, e que é importante também este percurso de continuidade, não é? Pronto. A família, depois da família é na escola que tudo começa, é importante ter isso em conta, e no PNL 2027 nós estamos a tentar ter essa preocupação. Estamos nas redes sociais, este ano inaugurámos uma conta no Instagram, onde não lemos muito e não escrevemos muito, não é? Trabalhamos com imagens, mas que tem sido importante, de facto, também para atingirmos as pessoas. E temos algumas iniciativas programadas para os jovens que vão decorrer no Instagram. E temos algumas práticas, porque neste plano, e são alguns aspectos do nosso quadro estratégico, vamos tentar expandir o quadro conceptual, ou seja, incluir outras literacias, verbal, de informação, mediática, não é? Dar continuidade a todas as estratégias de promoção do livro e da leitura, não só impresso, mas digital, e promover iniciativas para o desenvolvimento de comunidades em linha, com plataformas de recursos, ferramentas e práticas de promoção da leitura e apoiadas no digital. Há muito boas práticas já, que obviamente, tal como a rede de bibliotecas escolares, o Plano Nacional de Leitura à Carinha também, nomeadamente esta, por exemplo, os nativos digitais leem mais, que disponibiliza obras que já estão no domínio público. Práticas de gamificação ao serviço da leitura e da escrita e da robótica, programação e robótica também, em que os alunos fazem programação, mas que também leem, ou que têm que fazer uma coisa e outra a par. E depois, não é, todos estes meios mais novos, não é, de meio de leitura e de acesso à informação. Os blogs, a Google Drive, conteúdos em múltiplos formatos. Isto é uma iniciativa que o PNL também já apoiou no passado, mas que ainda é válida, ainda estou a aprender, e que tem o livro, mas que também tem a plataforma digital. O concurso Conta-nos uma História, que penso que todos conhecem e que tem sido muito, muito importante também nesta área. Os concursos de mediação na área dos média, SiteStar, a iniciativa Jornais Escolares da Direção-Geral de Educação, iniciativas de rádio e televisão escolar, de utilização de apps para percursos literários. Aliás, o projeto que eu irei, espero eu, e fica aqui o compromisso,
está atrasado porque tenho estado ocupado com outras coisas, mas que eu venho desenvolver para o Plano Nacional de Leitura, é precisamente um projeto que alguns se calhar já conhecem, porque o embrião era um projeto pessoal que eu tive entre 2008 e janeiro deste ano, roteiros digitais de leitura com ferramentas Google e que vai implicar formação dada a professores bibliotecários e professores de português, equipas de 2 professores a nível nacional. E o maior desafio será sempre este, continuar a ler e a escrever sempre, está bem? Este é o nosso novo portal, é novinho, fresco, foi lançado, hoje é quarta, anteontem. Nós estamos muito contentes, espero que depois de o visitarem fiquem tão contentes como estão. É mais intuitivo, mais fácil de navegar e tem uma coisa que eu acho fabulosa, que é um catálogo onde podem pesquisar todos os livros que estão na lista do PNL, escolher, adicionar à lista, exportar para Excel, fazerem as listas temáticas para as vossas aulas, para as vossas bibliotecas, até para as vossas férias ou as férias dos vossos filhos. E é tudo. Obrigada. Este é o tal slide que vão tirar fotografia agora. Obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa. Isto realmente nos mostra que temos que utilizar as ferramentas digitais em favor das nossas metodologias. Vou então passar agora a palavra à plateia e aguardar que hajam questões ainda, apesar da hora adiantada. Não sei se haverá algumas dúvidas aqui a colocar. Não? Não, já estamos cansados, não é? Os tais 15 minutos já esgotaram, aqueles 15 minutos de atenção já esgotaram. Então, se calhar, eu vou aproveitar esta oportunidade, e já que estamos a finalizar mesmo, para dar os parabéns, e tenho que o fazer já no final desta sessão, ao Pedro e realmente ao Paulo. Foi um desafio, quando eles nos disseram a data, diretores, ficamos um pouco preocupados a pensar, não vamos ter público, porque final do ano já o cansaço, mas também vos dar os parabéns a vocês por estarem aqui e por mostrarem interesse por estes novos temas e estes novos desafios que são lançados às escolas. Por isso, não se importam, uma grande salva de palmas para eles, organizadores, e para vocês que estão aqui.